consumidores não ficarem atentos com os gastos, as dívidas com os bancos podem se tornar uma grande dor de cabeça. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostra que mais de 60% dos clientes não conseguem renegociar as dívidas direto com essas instituições bancárias. R$100 mil de dívidas, 80% do salário comprometido. Essa foi a realidade do João Pedro durante muitos anos. Ao tentar negociar com um banco, a resposta era a mesma. Não tem mais jeito, para você não tem mais linha de crédito, não pode fazer mais, o banco não pode fazer mais nada por você. Agora é tentar sobreviver do jeito que você está, com o teu salário. Né? Com a conta no vermelho, ele achou que não iria conseguir pagar as dívidas. Foram diversas tentativas de um acordo com a instituição financeira. Mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos tentando no banco e eu estava passando um aperto violento. Né, com o nome sujo, né, a gente não conseguia mais crédito. Desacreditado totalmente, né? Assim como o João Pedro, 60,8% dos clientes não conseguem renegociar dívidas direto com os bancos, segundo a pesquisa do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Foram consultadas 5 instituições financeiras. Os principais motivos de insucesso são transferência do débito para outra empresa, o consumidor não consegue novo prazo para pagar e o banco não renegocia dívidas cujo pagamento ainda não está em atraso. De acordo com o IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, os bancos, por lei, podem travar a tentativa de um acordo. Você impor ao banco isso, não tem como, porque você tem os contratos. E os contratos no Brasil têm eficácia e têm suas cláusulas. O que você pode revisar é alguma cláusula abusiva, alguma prática abusiva. Tá? Mas o credor, ele pode sim se recusar se tudo estiver dentro do combinado. Nos contratos de abertura de conta, há a previsão ainda de cessão de crédito, embora muitos clientes desconheçam essa prática. Você autoriza o banco a fazer essa cessão de crédito. Está no contrato da abertura. O problema é que essa cessão, o consumidor deveria ser notificado. Aí acontece 2 situações. Geralmente a cessão é de dívida prescrita, ou seja, de dívida que o banco já tentou de todas as formas receber e viu que era dispendiosa para ele, ia gastar mais para receber do que para pagar para a ação, então ele cedeu essa dívida para outra empresa. Então ele deveria notificar o consumidor dizendo, olha, cedi sua dívida para tal empresa, não pertence mais à nossa. E essas empresas de cobranças, as reclamações que nós recebemos primeiro que eles cobram dívida prescrita. Então assim, na via extrajudicial, você pode cobrar. O que você não pode é negativar e nem protestar e nem fazer uma ação judicial de dívida prescrita. Também respeitar os horários do código. Dia comercial, horário comercial. E a repórter Evne Araújo está com o advogado Isley Dutra, que vai tirar as dúvidas sobre o parcelamento das dívidas. Evne. Oi, Érica, boa tarde. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Doutor, explica pra gente. Muitos bancos alegam o princípio da boa-fé contratual para se negar a renegociar com esses clientes, né? Por que isso? Exatamente, né? O que vale aos olhos da legislação brasileira é o que foi pactuado naquele contrato, né? A exceção à regra são as cláusulas abusivas, que elas podem a qualquer tempo serem revisadas, serem inclusive anuladas pelo judiciário. Agora, as instituições financeiras realmente elas não estão obrigadas a negociar com o consumidor. Vai de cada instituição, muitas vezes ali de uma campanha, né, para buscar receber esse crédito ali, às vezes sai um 13º salário, as instituições financeiras ficam de olho nesse 13º salário como uma forma aí de quitar a dívida, ou de pelo menos amortizar uma boa parte, né? Mas isso aí é uma iniciativa das partes, não existe uma obrigação em renegociar as dívidas. O Código de Direito do Consumidor, ele ampara esse cliente de alguma forma? O Código Consumidor ele proíbe as práticas abusivas, né, e prevê direitos básicos do consumidor. Né? Dentre as práticas abusivas, podemos citar a principal delas, a mais comum, que é a cobrança vexatória. Né? Ligar no ambiente de trabalho, ligar para amigos, para conhecidos, em horários inoportunos, enfim, a cobrança vexatória. O consumidor ele pode ser negativado, ele pode ser cobrado, mas o vazamento de informações para terceiros e a exposição do consumidor de forma vexatória nessa cobrança é que configura a prática abusiva. E do ponto de vista da garantia do consumidor, a proteção, nesses contratos a informação tem que estar
muito clara, principalmente o custo efetivo total dessa operação, ou seja, quanto que no final das contas o consumidor vai ter desembolsado, né, o valor da taxa, a taxa anual, o valor das parcelas, enfim, toda a informação essencial à operação tem que estar clara, objetiva e idem de dúvidas ao consumidor. Quando a gente fala de cessão da dívida, é uma coisa comum. Isso só serve para dívidas vigentes ou só para as prescritas? Não, na verdade, o que é cedido é um crédito, né? A instituição financeira ela tem um crédito junto àquele consumidor devedor, ele pode ser um crédito vencido ou vencendo, né? Mas a legislação brasileira permite a cessão desse crédito, independentemente de autorização do devedor. O devedor ele só precisa ser comunicado que o novo credor daquela dívida é agora a instituição ABC ou quem quer que seja, né, sob pena de, se não avisar, o consumidor que efetuar o pagamento para a instituição originária, produz efeito de quitação porque ele não sabia que o credor dele passou a ser uma outra instituição. Quando a dívida está prescrita, quais são as regras aí para essa cobrança? A prescrição, ela não muda, que é uma coisa, infelizmente, muito comum, se colar, colou, né? No momento em que a instituição financeira faz a cessão da sua carteira de crédito, daquelas dívidas consideradas já de um certo prazo, as instituições de cobrança ligam, né, que receberam essa ligam, alegando que, pelo fato de ter sido cedida a dívida, não há mais prescrição, a prescrição acabou. Isso é mentira, isso não existe, né? Isso aí está lesando o consumidor, né? A prescrição é do crédito, independentemente de quem seja o credor, porque não se configura uma nova ação para haver uma renovação do prazo prescricional. Então, segue a regra originária da prescrição do contrato daquele crédito que foi originalmente contratado. Existe abusividade nessa questão da oferta de crédito, por exemplo, o consumidor ter a facilidade para contrair empréstimos? Uma das práticas abusivas, né, que as instituições financeiras praticam é justamente essa oferta, essa sedução do consumidor pelo dinheiro fácil, pelo crédito fácil. Ou seja, ele está se aproveitando de uma situação fragilizada do consumidor que está vendo suas contas vencidas, está vendo toda aquela situação de penúria que o consumidor vem passando, né, ele está realmente insolvente, ele não consegue pagar as suas dívidas e muitas instituições se aproveitando disso oferecem um dinheiro com a sedução facilitada quando na verdade a instituição ela é obrigada a fazer uma prévia análise de crédito para verificar a capacidade de pagamento daquele consumidor e verificar o quanto de crédito pode ser oferecido àquele consumidor. Muitas vezes a análise de crédito é feita, a instituição verifica que ele não tem qualquer solvência, qualquer capacidade de pagamento e ainda assim ele concede o crédito para tê-lo como refém, para gerar um crédito aí, enfim. Isso é uma prática abusiva, se aproveitar da situação fragilizada que o consumidor se encontra. Muito obrigada pela participação, doutor. Érica, voltamos ao estúdio.